Pessoal, beleza? Eu detesto personificar uma derrota, colocar a culpa em determinada pessoa, apontar para ela e falar: você é o culpado por esta derrota, por este fracasso. E esse é um hábito recorrente no Brasil, né? O Brasil é eliminado de uma Copa do Mundo, esse aqui é o culpado, o time X é derrotado, é eliminado de uma competição, esse aqui é o culpado, quando o contexto muitas vezes é muito mais abrangente, né? E acho que isso acontece quando a gente analisa essa derrota acachapante que o Flamengo sofreu do São Paulo neste domingo. É uma série de fatores, tá? Fora e dentro do campo, evidentemente. Eu quero só chamar aqui a atenção para uma resposta na entrevista, para mim, desastrosa do técnico Domenech Torrent após a derrota por 4-1 para o São Paulo neste domingo no Maracanã. Você pretende mudar ou manter a mesma dupla de zaga? Que sim, que concordo plenamente com esse senhor, concordo plenamente. Já falei que sim, que são falhos do sistema, tudo isso. Perdimos, o sistema é muito ruim. Também jogamos, quando jogamos com estes defensores, muito ruim todo, concordo com ele perfeitamente. Se vocês querem falar assim, quando perdemos o jogo, quando ganhamos o jogo, concordo com vocês, não tem que falar de mais coisas. Hoje perdimos o jogo por erros individuais. A pergunta foi se ele pensava em mudar o sistema defensivo do Flamengo, né? No caso, a defesa, porque o sistema defensivo muitas vezes começa lá na frente, ele foi irônico na resposta. Bom, vamos começar aqui elencando os erros que foram vários do Flamengo nessa derrota. Eu quero chamar a atenção primeiro para os erros do Domenech, depois para os erros individuais e depois para os erros fora do campo, tá? Quando o Domenech escala o Gustavo Henrique, né? Um jogador que vem cometendo sucessivos erros e não poderia ser escalado nessa partida de hoje contra o São Paulo, né? Eu já tinha alertado aqui que o Flamengo seria mais agressivo do que foi no jogo contra o Atlético Paranaense e encontraria um time que ia jogar bola também, que era o caso do São Paulo. Tá? E foi o que aconteceu, o São Paulo não ficou lá plantado lá atrás, como foi no jogo de 13 meses atrás contra o Flamengo, um ano e um mês, contra o Flamengo no mesmo Maracanã, no dia seguinte ao qual o Fernando Diniz foi anunciado como técnico do São Paulo. E ele foi corajoso, né? Ele foi anunciado numa sexta e falou: não, vou dirigir o time no sábado sem treinar. O time treinou uma vez e o time se fechou completamente e segurou o 0-0 contra o Flamengo. Dessa vez não, o São Paulo jogou bola, foi pra cima, explorou os defeitos do Flamengo, as deficiências do Flamengo e venceu o jogo. Então, para mim, assim, ele tem um problema claro no sistema defensivo. Vale lembrar que o Flamengo passou sem levar gol na partida contra o Atlético Paranaense no meio de semana pela Copa do Brasil, muito por causa do Hugo, né? Se não fosse ele, provavelmente o Flamengo teria sofrido gols. E antes desse jogo, só contra o Sport, naqueles 3-0 o Sport, um time que praticamente não ataca, né? Vale lembrar que quando dirigiu o New York City, em 60 jogos, o time do Domenech Torrent sofreu 76 gols, ou seja, uma média de 1,26 gol por jogo. Tomava gol todo o jogo. No Flamengo, no Campeonato Brasileiro, essa média é de 1,3 gol por jogo, ou seja, toma gol todo santo jogo. E tomou 4 contra o São Paulo por deficiências claras da defesa, né? Eu não vou nem citar aqui, neste momento, as falhas individuais, o espaçamento, né, de meio campo e última linha defensiva. Isso aconteceu muito. O São Paulo conseguiu usar muito bem esse espaço dado pelo Flamengo. O Daniel Alves usou muito bem esse espaço. O Igor Gomes, né, jogando pelo lado esquerdo, auxiliando o Reinaldo, tanto na defesa quanto nas transições ofensivas. O Luan foi dono do meio-campo, né? O Gabriel Sara jogando pelo outro lado também. Os jogadores do São Paulo de meio-campo jogaram muito bem nessa partida porque tiveram muito espaço para isso. E uma marcação problemática que começava lá na frente. Me pareceu até, quando o Flamengo faz o gol, o São Paulo jogava melhor do que o Flamengo faz o gol logo aos 5 minutos, com o Pedro marcando o 10º gol dele no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo achava que a qualquer momento ia fazer o segundo, o terceiro gols. Houve até um pouco de salto alto, né, de soberba. É uma constante desse time do Flamengo nessa temporada. Eu vi isso também nos jogos contra o Fluminense, né, lá nos jogos finais do Campeonato Carioca. E aconteceu isso de novo contra o São Paulo. Dava a impressão que o Flamengo falava: a gente ganha isso aqui a hora que a gente quiser. Né, quando o São Paulo era melhor. E quando perdia a bola na frente, né, Vitinho, Bruno Henrique, Pedro, Everton Ribeiro também, jogadores que não faziam perde-pressiona, né? Que é uma das características até do tal jogo de posição, né? Perdeu a bola na frente, já pressiona o adversário, já morde o adversário, não. Por muitas vezes ficavam um reclamando com o outro, olhava pro chão, reclamava da vida, voltava trotando. Enquanto isso, o São Paulo fazia a saída de bola e encontrava sempre o seu meio-campo em superioridade numérica em relação
aos jogadores de meio campo do Flamengo e com a defesa escancarada. Uma defesa escancarada, agora vamos às falhas individuais, expõe as limitações dos seus jogadores de defesa. É óbvio, numa zaga mais bem protegida, o zagueiro está menos exposto, né, a cometer erros. E o Gustavo Henrique vem errando sucessivamente, errou demais nessa partida contra o São Paulo. Uma atuação trágica do Gustavo Henrique, porque estava também muito exposto, né? Lembrando que, mais uma vez, eu vou fazer esse levantamento aqui para aferir direitinho. A nossa inscrita aqui no canal Fabiola, ela levantou essa lebre na live deste domingo falando sobre o número de gols que o Flamengo toma que são originados do lado direito da defesa do Flamengo, ou seja, do lado esquerdo ofensivo do time que ataca o Flamengo. E mais uma vez, né, o Reinaldo recebeu uma bola, teve tranquilidade para cruzar, e o Gustavo Henrique, que está olhando para a linha de fundo, ou seja, ele não fazia ideia de quem estava atrás dele. Mais uma vez, né, erro técnico. No jogo contra o Inter, ele olhando para baixo no momento em que recua a bola para o Hugo e não vê que o Galhardo está lá, dá a bola no pé do Galhardo para o Galhardo fazer o segundo gol do Inter. Nesse lance contra o São Paulo, você vê aí na tela, ele estava olhando para a linha de fundo e não via quem vinha atrás dele. Não via. Ou seja, dá um toque, não é um bizonho, né? E aí o Brenner chega, o Brenner, aliás, um centroavante muito esperto, aliás, muito melhor do que o Pablo, né? Em que o São Paulo ainda está pagando 7 milhões de euros, um jogador que na melhor temporada dele, em 2018, fez 18 gols em 51 jogos. Nada demais, mas é que fez gols decisivos ali, teve... foi valorizado com aquilo, né? Um jogador extremamente superestimado que não vale 7 milhões de euros. Mas voltando aqui ao raciocínio, o Brenner não perdoou, fuzilou o goleiro Hugo, fazendo 2-1 para o São Paulo antes do intervalo. Tava na cara que o Flamengo ia tomar um gol, porque dava muito espaço ao time do São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo volta melhor e aí o Gustavo Henrique comete um pênalti bizonho no Bruno Alves, né? Aliás, parênteses aqui mais uma vez, que atuação lamentável do árbitro Caio Max Vieira, né? Ele se garantiu no VAR, né? Ele não deu um pênalti claro, do Diego Costa no Everton Ribeiro no primeiro tempo, que o VAR foi lá, o chamou e ele marcou o pênalti depois, esse pênalti claríssimo. E ele estava de frente para o lance, né? Em que o Gustavo Henrique dá ali uma pancada no Bruno Alves, machucou o Bruno Alves, inclusive, né? Aí o Flamengo toma o terceiro gol, o Reinaldo bate o pênalti, faz... E aí a coisa desandou, né? Aí o Flamengo tem mais um pênalti ao seu favor, né? Com o Pedro, que bate também muito mal, assim como havia batido muito mal o Bruno Henrique no primeiro tempo. Pênalti, treino. O Bruno Henrique não é um grande batedor de pênalti, não. A gente se lembrou, na transmissão, eu falei sobre isso, né? A transmissão para mais de 80 países. Quando ele ia se dirigir para bater, eu falei, contra o Corinthians, no ano passado, ele bateu no canto direito, o Cássio fez a defesa, só que a bola voltou para ele complementar para o gol. Dessa vez ele bateu do mesmo jeito, o goleiro Thiago Volpe fez a defesa. Beleza. No segundo tempo, o Pedro vai lá e bate de forma igual, né? Isso é treino, gente. Tem que treinar pênalti. Treino de finalização, treino pênalti. O Flamengo perde muito gol e está perdendo muito pênalti. Dificilmente tem pênalti marcado a seu favor, né? Todo mundo reclama do pênalti que não foi dado no jogo contra o Red Bull Bragantino, no jogo contra o Internacional também houve outro, para mim foi, do Moledo lá. Tem pênalti, teve 2 na mesma partida e não fez gol, né? Ou seja, erros individuais também, tá? E os erros extracampo? Bom, para mim é injustificável esse erro do departamento médico do Flamengo, né? Essa falha de ter 2 jogadores que estavam recuperados e se machucarem de novo. Arrascaeta e Rodrigo Caio, 2 jogadores, aliás, de fundamental importância para esse time do Flamengo, embora na entrevista coletiva o técnico Domenech Torrent tenha até minimizado a ausência do Rodrigo Caio, né? E ele falou assim, não, porque com essa zaga o Flamengo ganhou do Corinthians. Vale lembrar que o Gustavo Henrique saiu machucado e entrou o Noga naquela partida, né? É verdade que era mútuo, mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar ao raciocínio aqui. Erro do departamento médico. Alguém tem que cobrar, alguém tem que fazer uma cobrança disso aí. A Marcos Braz, não sei quem vai ser. Chegar aí e falar, escuta, o que está acontecendo aqui, rapaziada? Que esses caras não se recuperam. Pedro Rocha não se recupera nunca, né? Os caras estão machucados e não se recuperam nunca. DM lotado. Quando é que Gabigol volta? Precisa ser mais assertivo nisso aí. Precisa recuperar esses caras e prevenir lesões. Aí é do departamento de fisiologia também, né? Então, outro erro. Bom, não vou nem aqui falar sobre erro de planejamento, que eu já falei muito sobre isso. A partir do momento que estava claro que o Jorge Jesus ia sair do Flamengo, a direção do Flamengo, né, tá de uma forma meio ingênua, né,
tanto Marcos Braz quanto o presidente Rodolfo Landim, falam, não, ele volta para dar treino ali quando o Flamengo foi campeão carioca e na terça-feira ele está aí, nunca mais voltou, né? E a gente sabe o que aconteceu, da dificuldade de se achar um técnico e tal. Fato é que o Flamengo desperdiça pontos, perdeu contra o Atlético Mineiro, perdeu para o São Paulo, ambos os jogos no Maracanã, tomando goleada do São Paulo. Não pode se acostumar a tomar goleada e ser humilhado desse jeito não, né? Porque foi humilhado em agosto pelo Atlético Goianiense, perdendo por 3-0, foi goleado no dia 17 de setembro para o Independente Del Valle e entra o mês de novembro sendo goleado pelo São Paulo no Maracanã. Então, nos confrontos contra os maiores candidatos ao título, o Flamengo não ganhou nenhum. Perdeu no Maracanã para Atlético Mineiro, São Paulo e empatou com o Internacional fora de casa. O Flamengo precisa melhorar sobretudo o seu sistema defensivo. A gente falou aqui sobre New York City e falou aqui sobre o Flamengo. O Flamengo está tomando muito gol, já era uma característica do Domenech no futebol dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Até a próxima, até mais, tchau, tchau.